Se você é do tipo de pessoa que discute muito nos seus relacionamentos ou conhece alguém, se relaciona com alguém que é assim, esse vídeo é pra você. Fique até o final dele que ele vai com certeza te dar alguns estalos, alguns insights importantes para você poder lidar com essa experiência de uma forma mais inteligente, de uma forma mais saudável, de uma forma mais leve e fluida para que a sua vida, né, seja mais prazerosa e claro, né, que as pessoas que você ama aceitem permanecer ao seu lado, porque um dos maiores desafios, né, de uma pessoa que explode muito, né, ou da pessoa que convive com a pessoa que explode muito, é aguentar, né, ficar perto dessa pessoa. Então, às vezes, sem perceber, a gente perde, né, a oportunidade de partilhar a vida com aquela pessoa que a gente gosta, com aquela pessoa que faz sentido pra gente, simplesmente porque a gente não teve, né, o insight mesmo, a decisão de olhar para esse padrão de comportamento e se perguntar por que será, né, que eu me explodo tanto? Por que será que eu fico justificando que eu sou assim, eu sempre fui assim, esse é meu temperamento, eu sempre fui explosivo, eu sempre fui explosivo, quando na verdade não, ninguém nasce explosivo, explosiva. A gente aprende a ser explosivo, explosiva ao longo da nossa vida. E a gente pode desaprender também isso e aprender a ser mais leve, a ser mais tranquilo. Não estou dizendo que você vai se tornar uma pessoa passiva, que vai aceitar as pessoas pisarem em cima de você. Muito pelo contrário, você vai se tornar uma pessoa muito mais, né, estruturada, muito mais firmada em você, e com isso você não vai precisar ser uma pessoa explosiva nos seus relacionamentos. Você vai conseguir estabelecer uma relação de respeito, as pessoas te respeitando e você respeitando elas com a sua postura, uma postura de a pessoa olhar para você e ela falar, poxa, eu preciso respeitar essa pessoa, e ela também saber que ela é respeitada por você. E um ponto que eu gostaria de trazer aqui, que é importante para a gente destacar, né, é exatamente a troca da profundidade pela intensidade, né? Porque essa coisa da explosão, ela está muito ligada a essa coisa da intensidade, né? Então, geralmente são pessoas que não sabem lidar com a intensidade das emoções. Então, quando vem uma emoção, ela não sabe lidar com aquela intensidade da emoção que vem, e aí ela vai, explode, fala um monte de coisa, faz um monte de coisa, tem um monte de comportamento que às vezes até assusta a outra pessoa que está ali. E isso, né, então pode ser redimido, pode ser transformado, pode ser ressignificado exatamente se você passa a perceber que esta intensidade na sua explosão, né, esse comportamento então de xingar, de gritar, de aumentar o tom, de ser agressivo, agressiva, e não necessariamente agressiva é fisicamente, mas é com as palavras, sabe? É com o olhar, o próprio olhar ele pode ser muito agressivo. Essa explosão, esse tipo de impulso, ele está ligado exatamente com você não conseguir ainda nesse momento, mas você é capaz de conseguir isso, suportar sentir as suas emoções. Então você não aprendeu a sentir as suas emoções, você não aprendeu como que é sentir, por exemplo, medo. Essa é uma emoção que, se você está se identificando com esse vídeo, tem a ver contigo, sabe? O medo, ele faz a gente ser explosivo, o medo faz a gente agir de forma agressiva, o medo faz a gente se posicionar de forma intensa. Por quê? Porque é um mecanismo de defesa, é um mecanismo de sobrevivência, e na sobrevivência a gente vai de forma intensa, a gente não tem tempo para ir devagarzinho, é com força, é aqui, tá vendo só? Entendeu? Então isso acaba, né, sendo um grande sabotador na sua vida e nas relações. Então quando você começa a perceber que essa intensidade, então ela está ligada com não saber ainda sentir emoções, suportar essas emoções e não deixar-se ser controlado por elas, e que uma forma da gente poder aprender a lidar com as emoções na relação, na conexão com alguém, para a gente não ficar, né, tendo esses padrões de comportamento que eu estou citando aqui, que eu estou falando, é a gente ir aprendendo ao quê? A construir profundidade. Mas o que é profundidade na prática, na relação? Profundidade eu me lembro que recentemente eu estava acompanhando uma pessoa numa mentoria, né? Foi essa semana, inclusive. E essa pessoa, ela me trouxe, né, uma situação onde uma pessoa que ela conheceu quis namorar com ela, e ela falou, não vai rolar por causa que as nossas agendas não batem e tal, não sei o que. Aí, conforme a gente foi conversando, o primeiro ponto que a gente entendeu é que, assim, essa pessoa acreditava que a agenda dela não batia com a agenda da outra pessoa, porque uma pessoa da família dela também vivia uma vida parecida com aquela que a pessoa que ela começou a sair vivia, e essa pessoa aqui da família dela não tinha tempo para outras coisas. Então, o primeiro ponto foi ela entender que, olha, essa pessoa da sua família não tem tempo para outras coisas, não quer dizer que essa pessoa não tem. E não quer dizer que a prioridade dessa pessoa aqui talvez não seja ter um relacionamento.
Isso já foi um primeiro insight. O segundo foi, por que que você precisa, né, criar uma imagem para essa pessoa de que você é uma pessoa que não tem os medos que você tem, que você não tem as inseguranças que você sente ainda, que você não tem, sabe, um monte de peculiaridades, de características, porque quando a gente vai conhecer uma pessoa ou quando a gente está se relacionando com uma pessoa, a gente tem uma tendência a querer esconder então aqueles medos, as inseguranças, as dúvidas, e tudo isso que a gente vai escondendo vai fazendo a gente não conseguir criar profundidade. Então, criar profundidade é, acima de tudo, chegar na pessoa de forma sincera, sabe? Falar assim, olha, eu sinto medo de tal coisa ainda nesse momento da minha vida. Não quer dizer que esse medo vai me acompanhar para sempre, mas nesse momento eu sinto medo disso. Ó, nesse momento eu sinto dificuldade com X coisa. Nesse momento eu não sou X coisa. Nesse momento eu não tenho X coisa. Nesse momento eu não sou, né? Eu não possuo tal posse, tal objeto, sabe? Ao invés da gente ficar mentindo, ficar tentando ser uma pessoa muito incrível, uma pessoa muito completona, uma pessoa muito fora da curva, e isso só vai fazendo a gente perder a profundidade. E quanto mais então a gente perde a profundidade na relação, mais difícil é a gente conseguir trabalhar esse padrão da explosão, da agressividade, da intensidade de forma que desrespeita o outro, que maltrata o outro, que tira o espaço do outro na relação. Então, ter, né, o insight, a percepção exatamente disso, de que assim, olha, eu preciso realmente reconhecer, né, a importância do quê? A importância de ter a profundidade, de parar de querer, né, criar um personagem perfeito e, na verdade, aceitar o meu momento, o meu estado atual. Não porque eu não vou mudar e melhorar e me transformar, mas porque isso é o que eu tenho agora e eu vou aceitar isso, eu vou transmitir isso. Ah, mas a pessoa vai me largar, ela vai me abandonar, ela vai me julgar. É tudo na sua cabeça isso daí. É tudo na sua cabeça. Ah, mas eu já estive com um monte de pessoas que me julgaram. Todos nós já estivemos com um monte de pessoas que nos julgaram. Só que tudo isso é na nossa cabeça. As pessoas, hora ou outra, elas vão nos julgar. Por quê? Não porque a gente é bom ou não é. Porque elas acreditam em coisas diferentes. O julgamento vem da pessoa acreditar em uma coisa e a gente agir de uma forma diferente do que ela acredita. Daí vem o julgamento. Não tem a ver com o que a gente faz ou deixa de fazer, ou o que é. O julgamento ele tem a ver com a outra pessoa olhar para um outro ângulo. Então, assim, a gente mudando ou não mudando, as pessoas vão nos julgar, porque está baseado na percepção delas. Então, entendendo isso, você já fica mais livre de perceber que, assim, poxa, por que não, entende? Se abrir para a profundidade, se abrir para a honestidade, se abrir para essa conexão mais genuína, para que você possa exatamente ter um apoio, né, dessa abertura que vai te trazer um ambiente onde você não precisa dessa agressividade, dessa impulsividade, dessa violência, dessa explosão, de todo esse desequilíbrio. Por quê? Porque ali você pode sentir as suas emoções, ali você pode ser você, ali você pode ter suas falhas, inclusive, ali você pode ter suas características. E a outra pessoa já sabe disso. Então você fica mais leve, você fica mais tranquilo, mais tranquila. E é exatamente isso que eu gostaria que você tirasse daqui hoje, que você saísse daqui com essa clareza. Quando você aceita a profundidade tem a ver com a honestidade tem a ver com amor próprio, com autoaceitação. A autoaceitação não é acomodação. Inclusive, as pessoas que não aceitam uma característica, elas jogam isso para o inconsciente, para a sombra, e aí elas não mudam. Então, quando você aceita, você traz para a consciência e você trabalha isso de forma consciente. E tudo que é trabalhado de forma consciente, né? Quando eu digo de forma consciente, não estou falando apenas de forma racional, tá? De forma consciente é no sentido de que eu intenciono, eu quero me transformar nesse sentido. Então eu começo a observar esse padrão, eu começo a perceber os detalhes dele e com o tempo eu vou transformando ele, mas para isso eu preciso da aceitação. Então a profundidade tem a ver com a sinceridade, que tem a ver com o amor próprio, que tem a ver com a aceitação do nosso momento atual e tudo isso junto permite que você alivie essa intensidade, essa agressividade, esse comportamento de discutir com a pessoa que você gosta, de oprimir muitas vezes ela, e isso vai te trazer exatamente muita qualidade, né, na relação para você poder ficar o máximo de tempo possível com essa pessoa que você realmente gosta, porque já que é isso que você quer, né? Então, faça por onde, né, merecer estar do lado dessa pessoa. Se esse vídeo fez sentido para você, comente aqui para mim. Siga também o canal, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e, claro, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a ele. Então, eu vou me despedindo por aqui. Amanhã a gente tem mais um vídeo. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê. Tchau, tchau.